Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite. É com grande alegria que voltamos a trazer algumas respostas e muitas respostas nós não temos. Nós temos que lembrar o que Deuteronômio 29 diz. Só que eu vejo que muitas pessoas usam como desculpa. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Então, fica sempre algumas perguntas, e eu sei que várias pessoas, eu estava esperando uns irmãos que disseram, vou mandar várias perguntas, e acabaram não mandando. Então eu vou recordar algumas das perguntas que eu já mencionei, para que nós possamos recordar aqui e daí entrar nas novas de hoje. Mas eu vou começar, eu fiz, acho que foi um total de 40 perguntas aqui, eu vou começar no meio, começar na pergunta 20, que tem a ver com o Armagedon. Qual a diferença entre o Armagedon e a campanha do Armagedon? É uma boa pergunta essa aqui, porque nós observamos o termo aqui campanha, né? Campanha do Armagedon. Agora, a campanha do Armagedon envolve desde a guerra que há entre a Rússia, o poder do norte, contra Israel. Então haverá primeiramente, talvez no meio da tribulação, esta guerra. Nós não sabemos exatamente onde vai se situar, mas ela não vai ser aqui no Armagedon. Mas ela faz parte da campanha do Armagedon, porque daí vai ser destruído o que é chamado Gog e Magog, que está escrito lá em Ezequiel 38:39. Inclusive, hoje mesmo na minha devocional eu estava lendo esse texto sobre Gog e Magog. Depois tem uma menção também de Gog e Magog no final, em Apocalipse 20, mas não é o mesmo Gog e Magog aqui. O Gog e Magog aqui que refere a esta campanha do Armagedon. Mas nós observamos que a campanha e depois a batalha em si tem algumas etapas, e mencionei o ajuntamento do anticristo, a destruição da Babilônia, a queda de Jerusalém, está enumerado aqui. Os exércitos do anticristo em Bosra, que é lá na parte sul aqui em Bosra, daí a conversão de Israel. E a coisa importante lembrarmos que Israel como uma nação toda vai se voltar para Deus. Então esse é o que nós temos denominado o segundo ajuntamento. Também em Ezequiel 37 fala sobre o vale dos ossos secos. Então isto é Israel se ajuntando, e isto já começou lá em 1948. E estamos vendo a nação ali na terra. E o segundo ajuntamento vai ser em conversão, quando a nação toda se converte ao Senhor. Mas no Armagedon, então, culmina essa conversão de Israel. Daí Cristo vem, vencendo, vem Jesus, vem em glória, todo olho verá. Esta é a revelação de Jesus. E aqui nós podemos dizer que essa batalha se dará aqui no Vale de Jeosafá, nesse lugar aqui onde vai correr o sangue, na extensão de 300 quilômetros. Então, uma pergunta era sobre o Armagedon, a outra, se esses 300 quilômetros são literais. Eu acredito que são literais, porque justamente quando nós pensamos aqui nessa região, daqui até aqui embaixo, vai dar esses 300 quilômetros. Então, podemos aplicar realmente de forma literal. Agora, uma outra pergunta que pessoas têm feito é em relação ao Armagedon. Deixa eu recordar aqui um pouquinho. As bodas do Cordeiro. Muitas vezes nós colocamos as bodas do Cordeiro aqui junto. E eu também faço isso. No gráfico que nós tínhamos aqui atrás, o desenho coloca as bodas do Cordeiro e também a ceia das bodas do Cordeiro. Esses dois acontecimentos são separados. As bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo e a igreja. Depois, a ceia das bodas do Cordeiro provavelmente vai se dar aqui, antes de entrar no milênio. Então, esse acontecimento, nós não falamos muito sobre isso, mas nós temos alguns acontecimentos que se dão durante o que é chamado os 75 dias. Esses 75 dias vão ser dias onde se darão o julgamento das nações e também
possivelmente, e foi o meu professor lá do Palácio da Vida, Felipe dos Santos, que deu essa sugestão que o casamento, porque daí quem são os convidados, são os santos do Velho Testamento, pode se dar a festa do casamento já ali na entrada do milênio. Porque o milênio também representa o tempo que podemos chamar, o tempo é a lua de mel, onde Cristo está junto com a igreja. Mas o julgamento das nações também se dará durante aqueles 75 dias. E o julgamento das nações é a separação das ovelhas dos bodes. É tão importante também entendermos esse julgamento das nações. Para que então entre no milênio quem? Nós temos 3 grupos que vão entrar no milênio, que são as pessoas das nações, as ovelhas, que são das nações, os próprios judeus salvos, como uma nação toda, né, vai se voltar para Deus. E daí nós, a igreja, estaremos aqui também, e nós estaremos reinando juntamente com Cristo durante esse tempo. Então, algumas outras perguntas. Haverá pecado no milênio? Quem é que vai pecar? Se vai ter pecado no milênio? Bom, eu tenho que passar por todos esses gráficos para chegar no milênio. Esse aqui é o gráfico dos 75 dias. E aqui então é que nós mencionamos, né, vai ter a purificação do templo e possivelmente aqui então também se dá, agora eu estou entendendo também dessa forma, a ceia das bodas do Cordeiro. Daí para a entrada no milênio, que são os 1000 anos perfeitos de Cristo. Agora, quais são os eventos, quais são os acontecimentos do milênio? Essa aqui foi uma pergunta também. Quais são os acontecimentos do milênio? Bem, uma das coisas que nós sabemos é que Cristo vai estar reinando aqui no seu trono, o trono davídico. A promessa do trono vai ser cumprida aqui no reino. Também nós entendemos que a maldição vai ser removida da terra. Então não vai ter mais maldição. A ovelha vai estar lá juntinho com o leão. Também nós observamos que vai ser construído o templo. Ezequiel, capítulo 40 em diante, fala sobre a construção do templo no milênio. Então, aquele templo que estava ali, que o anticristo entrou, profanou, aquele templo então vai ser destruído, porque vai ser construído outro templo em maior glória até do que do primeiro, que era o de Salomão, que é o templo do milênio. Também será restabelecido, nesse templo, o sacrifício. Agora, nós temos que entender que sacrifício aqui não é necessário para o perdão dos pecados. Cristo já pagou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício vai ser uma coisa semelhante ao que nós fazemos na ceia, para lembrar o que Cristo fez. Então, os sacrifícios que haverão no templo vai ser em memória de Jesus. Mas o triste de tudo isso é que no finalzinho vai ter essa última revolta de Satanás. Haverá pecado no milênio? Sim, haverá. Por que haverá? Bom, nós sabemos que tem 3 forças que levam a pecar. Eu expliquei isso nas perguntas e respostas passadas. Nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos Satanás. Mas o mundo e Satanás não vão estar presentes, mas a carne ainda estará presente. Então, não as pessoas que entram no milênio, porque todos os que entram no milênio, essas pessoas todas são salvas. Mas os filhos dessas pessoas, das nações, eles vão reproduzir novamente. E aí, como tem a carne, tem a natureza pecaminosa ainda dentro dela, ela nasce com aquela natureza vinda de Adão, então ela vai pecar. Por isso que vai ter essa rebelião. E no final, então, vai ter que ter esse juízo, onde cairá fogo do céu e vai destruir todos aqueles que vão se ajuntar em volta da cidade querida, a cidade de Jerusalém. Quais grupos, já falei, né, vão participar do milênio? Agora, os crentes da dispensação da graça é uma outra pergunta que seria bem mais atrás, mas eu poderia mencioná-la mais na frente. Eles vão participar do grande trono branco? Não vou mostrar o gráfico aqui. Os crentes não vão participar. O grande trono branco é o juízo dos incrédulos por causa dos seus atos, não é por causa dos seus pecados, por causa das suas obras. E ali vai abrir os livros. Primeiro vai ver se o nome não está escrito lá no livro da vida. Então não está escrito, então ele vai ser julgado.
vai ser julgado um por um, vai ser lançado no lago de fogo. Lembra a diferença que há entre o inferno e o lago de fogo. Então, primeiro, os que vão estrear o lago de fogo, quem são? É a besta e o falso profeta. No final do milênio, quando tiver a última revolta de Satanás, daí Satanás vai ser lançado. Daí os incrédulos, eles vão ressuscitar e comparecer diante do grande trono branco. Daí eles vão ser julgados e daí serem lançados no lago de fogo. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Qual a diferença entre inferno e lago de fogo? Acabei de explicar. Quantas ressurreições existem? Existem apenas 2 ressurreições. O que confunde às vezes é que a segunda ressurreição tem 3 etapas. Ou melhor, a primeira ressurreição tem 3 etapas. Eu creio que eu expliquei isso na aula passada de perguntas. A primeira ressurreição é para a vida, a segunda ressurreição é para a morte. A primeira tem 3 etapas, por quê? Primeiro Cristo é as primícias. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar e continuar ressuscitado. Houve ressuscitações, mas pessoas voltaram a morrer. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, ele é as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda vai ser no dia do arrebatamento. Aquele dia quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que são de Cristo na sua vinda. E daí no finalzinho da tribulação tem um restante. E eu sempre gosto de explicar que a primeira ressurreição é como uma grande colheita. Sempre tem primeiro aqueles frutos, que são aqueles primeiros frutos que vêm. Depois vem a grande colheita. E aí no final tem aqueles frutos temporãos que são colhidos depois. E é exatamente isso, tudo faz parte de uma só plantação, de uma só colheita no sentido geral. Então a primeira ressurreição. Mas a segunda ressurreição, quando acontece? Acontece 1000 anos depois. 1000 anos depois da terceira etapa da primeira ressurreição, ou se você quiser, 1000 anos depois do arrebatamento, então são 1007 anos depois, porque vai ter o período da tribulação. Aí se dará a segunda ressurreição, onde as pessoas vão ressuscitar, comparecer diante do grande trono branco, daí vão ser lançados vivos no lago de fogo. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre as coisas finais, né? O milênio, Cristo vai reinar, Davi reinará, os crentes reinarão, haverá justiça, haverá conhecimento, haverá paz, haverá prosperidade. Mas nós observamos aí que tem o grande trono branco, que acabei de mencionar, os livros são abertos, os incrédulos são lançados no lago de fogo. Eu estou passando ligeiramente aqui por isso aqui. Daí tem os novos céus e a nova terra. Deixa eu aproveitar para dizer mais uma pergunta que alguns fazem. O que vai acontecer com essa terra? Diz que primeiro foi julgado por água e depois vai ser julgado, destruído pelo fogo. Não vai ser destruído pelo fogo. O que vai acontecer é descrito lá em 2 Pedro, capítulo 3. A terra vai ser renovada, purificada pelo fogo. Então não significa que ela vai ser totalmente destruída. Deixa eu ler esse trecho para vocês. 2 Pedro, eu estou em 1 Pedro, estou chegando lá, na minha memorização, estou começando no capítulo 2. Agora no capítulo 3, falando sobre a volta do Senhor. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, estou no capítulo 3, versículo 11. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, antes dos novos céus e a nova terra, vai ter essa renovação da terra. A terra não vai ser totalmente destruída. Depois, quando entra no capítulo 21, fala que o mar já não existe. Vi novo céu e nova terra, o mar já não existe. Então, como que vai ser esse novo céu e a nova terra? Bom, tem várias perguntas em relação a isto também. Eu já vou mencioná-la, mas deixa eu só terminar mais um aspecto que me perguntaram. Perguntaram sobre o que quer dizer a igreja sendo pré-milenista e pré-tribulacionista. Bom, pré-milenista quer dizer que Cristo vem antes do milênio. Pré-tribulacionista, ele vem antes da tribulação. Quando nós colocamos no boletim da nossa igreja, todos os boletins da nossa igreja, nós colocamos assim, uma igreja
bíblica, fundamental, conservadora, dispensacionalista, pré-tribulacionista e missionária. Descreve muito bem o que nós acreditamos, em poucas palavras, só o que é a nossa convicção. Então, fundamental. Na verdade, não precisava do fundamental e conservadora, porque as duas palavras são sinônimas, né? Fundamental e conservadora. Pré-tribulacionista, porque já descreve, né? Você dizendo é pré-tribulacionista, é pré-milenista. E também o fato de ser missionária, que é muito importante. Mas, voltando aqui para as nossas perguntas, tem uma pergunta que diz assim: qual é a posição da teologia da reforma sobre o milênio? Bom, a teologia da reforma, em geral, é amilenista. Eu vou dizer em geral porque tem muitos teólogos reformados que também são pré-milenistas. Um exemplo disso é John MacArthur, uma das pessoas que eu ouço bastante. E até os livros do John MacArthur têm sido publicados extensamente aqui no Brasil. E ele é uma pessoa de posição reformada. Sua posição em relação à salvação, às grandes doutrinas, é uma posição reformada. Só que ele tem, nesse aspecto, uma posição também dispensacional, onde ele também acredita nas dispensações. E sabemos, como nós explicamos, as dispensações são períodos de tempo que Deus age de maneira diferentes com os homens, cada qual termina com juízo. E nós temos que entender tanto as dispensações como as alianças, como Deus opera em cada tempo e como as alianças também são importantes. Agora, a teologia da reforma, geralmente você vai dizer, ela é aliancista. Talvez vou complicar um pouquinho explicando tudo isso. Mas quando diz ela é aliancista, ela se baseia em três alianças principais, que é a aliança da graça, a aliança das obras e a aliança da redenção. Essas três alianças são alianças teológicas, dá para se entender na teologia isso, mas não são como as alianças que, podemos dizer, no correr do tempo, são específicas na palavra de Deus, estão lá, direto na palavra de Deus, que a aliança edêmica ou da criação, a aliança abraâmica, sai da tua terra e da tua parentela, a aliança davídica do trono, essas alianças são específicas. Então, a teologia reformada, por pensar dessa forma, ela não consegue entender um período de milênio na Terra. Então, o milênio, quando chega no milênio, todas as passagens que falam do milênio, eles simbolizam as coisas, fazem muitas vezes aplicar para o futuro, para o estado eterno, e não aplicam para um período específico do milênio. Então, essa é a posição amilenista. Agora, muitos da teologia da reforma são pré-milenistas, mas a grande maioria são amilenistas. Bom, tem outras perguntas, eu tirei foto dessas perguntas que Ricardo passou para mim, que foram feitas, e eu vou responder da melhor maneira possível. Boa noite, pastor Jorge. Sou da Igreja Bíblica de Nova Olinda, do Maranhão. Gostaria que o senhor me explicasse um pouco sobre o arrebatamento da igreja, uma vez que a mesma será arrebatada logo após o ressoar da última trombeta. Na verdade, eu precisava de mostrar aqui as trombetas aqui. Mas eu tomo muito tempo para eu achar aqui no nosso gráfico as trombetas, que está lá, bem lá no começo do nosso estudo. Mas eu vou explicar. Primeiro nós temos que entender que selos, trombetas e flagelos são juízos específicos do período da tribulação. Esses juízos estão em ordem cronológica, eu sempre explico isso. Quando começam os selos, então, começam os 4 cavaleiros, daí cada um dos 7 selos. Sempre entre o sexto e o sétimo tem um intervalo, que nós explicamos, cada um dos intervalos não são cronológicos. Mas observe então que os selos vêm na sequência, depois as trombetas, e quando chega no sétimo selo, o sétimo selo inclui as 7 trombetas. Daí, quando chega na sétima trombeta, a sétima trombeta inclui os 7 flagelos. E nessa pergunta aqui, está perguntando a última trombeta, isso quer dizer que ficaremos aqui na terra? Não, porque essas trombetas não têm nada a ver com a última trombeta que é mencionada em 1 Coríntios 15. Essas trombetas são juízos do período da tribulação.
E se fosse entender assim, também quando chega na sétima trombeta, ainda está no meio da tribulação, porque tem os flagelos todos para acontecer. Então, a última trombeta, isso quer dizer que ficaremos aqui na terra? Não, de forma alguma, nós não vamos passar pela tribulação. Explicamos isso também várias vezes no nosso estudo, porque o Senhor vai nos guardar desse período da tribulação. Os capítulos 6 até 19 de Apocalipse falam sobre o período da tribulação. A igreja não é mencionada, só é mencionada depois no capítulo 19. Por quê? Porque ali já é as bodas do Cordeiro. Não são os acontecimentos durante o período da tribulação. Muito bem, espero que eu respondi essa pergunta da irmã de Nova Olinda. Eu estive lá fazendo conferência, mas faz muito tempo, né? Eu acho que essa irmã não esteve. Eu não estou pedindo para identificar os nomes, muitas das pessoas deram seus nomes e eu pude também anotar. Mas é um prazer vê-los participando conosco. Aqui foi uma pergunta interessante. O trono de Deus, de onde sai o rio, é dentro ou fora de Jerusalém? O trono de Deus está em Jerusalém. Então o trono de Deus, de onde sai o rio, está dentro de Jerusalém. De fato, sai lá do trono. Ezequiel vai falar sobre esse rio que sai do trono de Deus. Aí a outra pergunta, vai morar alguém nos novos céus e a nova terra? Ou vamos morar todos nesse cubo gigante aqui? Eu fiquei na imagem do cubo. Vai morar alguém? Lógico que vai. As nações vão morar. Então, observem que todas aquelas nações que vieram do milênio vão morar no novo céu e na nova terra. Vão ter acesso também à Nova Jerusalém. Aí as portas estão sempre abertas, vão ter entrada e saída. Mas a morada, o cubo gigante, como você disse, e eu descrevi também dessa forma, é para a igreja especificamente. Aí tem uma pergunta, a terceira pergunta desse dia. Eu não sei, anotaram embaixo, né, quando nós estávamos expondo. As criaturas que saem do abismo, guiadas por Apolião, e que picam os homens com dores que duram 5 meses. Os homens sabem que essas dores vêm de Satanás? Sabem. Acho que eles vão saber por certo que isso vem de Satanás. Agora, por que não arrependem? Porque o coração deles é endurecido. Realmente, por mais que vejam os sinais dos juízos de Deus, eles preferem pedir, cai sobre nós essa rocha, livra-nos do juízo de Deus. Eles sabem que Deus está julgando, mas eles não se arrependem. Apocalipse 24. Os mártires da tribulação vão reinar com Cristo? Sim, verdade, vão reinar com Cristo. Então, fazem parte também. Os mártires da tribulação vão fazer parte junto e reinando junto com o Cristo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa aqui já vimos. Essas foram as perguntas principais que nos fizeram. Eu sei que teríamos muitas outras perguntas. Na medida que nós vamos estudando, mais perguntas começam a vir. Aqui tem a imagem do trono de Deus, o rio, né, saindo aqui da Nova Jerusalém e também de lado a lado, as ruas de ouro na cidade, a árvore da vida. E nós sempre gostamos de terminar e vamos finalizar também mais uma vez com esse grande versículo de Apocalipse 22, 17. Eu gosto tanto de Apocalipse 1:3, que é a bem-aventurança. E vocês, se participaram desse estudo, já vão ser felizes, bem-aventurados, aqueles que ouvem, que lêem e praticam, que colocam em prática, que conseguem entender, que guardam as palavras dessa profecia. Mas o último convite da Bíblia é esse aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Mais uma vez eu fico um apelo aqui, se você ainda não experimentou da água, olha, quem tomar dessa água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede para sempre. Porque a água que eu lhe der, que Jesus está falando para a mulher samaritana, vai ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aquele que ouve, diga, venha. Aquele que tem sede, venha, beba a água da vida, que é de graça. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por mais essa aula de perguntas e respostas e obrigado pelos que mandaram perguntas. Sei que muitas outras pessoas quiseram participar e não tivemos o privilégio de poder responder, mas obrigado porque algumas coisas nós pudemos esclarecer. Que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus os abençoe,
Que Cristo seja o seu Salvador. Amém. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia."